Olá a todos da enfermagem. Esse é mais um vídeo da nossa série Cuidados Intensivos à Enfermagem e hoje iremos falar sobre o BH, o chamado balanço hídrico. Bom, então isso é uma das prioridades no nosso cuidado, por isso não podemos falhar a partir do momento que cuidamos de pacientes críticos, ok? É, O que é esse balanço hídrico? Ele é o controle de todos os ganhos e todas as perdas líquidas do paciente em 24 horas. Mas afinal, você já parou para pensar o que vai nesse balanço hídrico? Bom, então quando se trata de ganhos, tudo que é líquido, como já dissemos, vamos imaginar uma NPP, vamos imaginar soros, medicações injetáveis na veia. Vamos imaginar medicamentos injetáveis no geral. Vamos imaginar água filtrada, hemocomponentes, dieta enteral, um copo de água que o paciente bebe, um copo de suco, perdão, uma gelatina, uma sopa. Então tudo isso entra em ganhos. Perdas. Quais perdas são registradas? Todas as perdas líquidas também. Acabei até colocando aqui a imagem do filme Exorcista, um vômito em jato. Isso devido. Esse treinamento, na verdade, esse é um treinamento que dei para a minha equipe de UTI. Então, como o pessoal lá gosta bastante de filme de terror, acabei colocando essa imagem do filme Exorcista, um vômito em jato. Mas, enfim, o vômito ele também conta quando a sonda está drenando, vamos imaginar uma sonda nasogástrica aberta, quando ela está drenando, os drenos no geral, a urina, que mais? Hemodiálise também entra em perdas, evacuação, quando ela tem um aspecto líquido, no caso a diarreia, o suor também entra em perdas. Lágrima, aí você pergunta, a lágrima também entra em perdas? Também entra. Então eu vou comentar rapidamente esses três: vômito, suor, sudorese, enfim, lágrima. Esses, na verdade, eles entram como perda. Então, vamos falar um pouquinho mais nos slides à frente sobre como falar a quantidade de perda em cruzes. Mas, enfim, quero que vocês tenham que isso conta. Conta como perdas. Vômito imensurável, que você não consegue mensurar. Suor que você não consegue mensurar precisamente ml. Lágrimas, enfim, todos os tipos de perdas. Como calcular de maneira adequada o balanço hídrico? Bom, então, de preferência, a gente mensura os ganhos e perdas de 2 em 2 horas, ou até de 1 em 1 hora, enfim, para não se perder as informações. Então, vamos até dar um exemplo aqui sobre como não se perder as informações. Então, vamos pensar em um paciente que ele fez uma hipoglicemia, um destro de 45 miligramas decilitro, e foi administrado 40 ml de glicose 50% na veia desse paciente. Então, você vai anotar o horário que ocorreu essa hipoglicemia e você vai anotar 40 ml em ganhos. Então, é um exemplo de como não se perder as informações. Bomba de infusão contínua. Como mensurar as infusões? Então aqui está uma dica bem legal para vocês. Então, de preferência, você mensurar de 2 em 2 horas, zerando a bomba. E ao anotar, dificilmente uma infusão ela ocorre sem pausas de maneira precisa. Vamos comentar isso também um pouquinho mais à frente. Então, o ideal é você zerar e você anotar somente o volume infundido. Então, fica uma coisa mais precisa. Então aqui está um exemplo bem legal do errado. Então vamos pensar em uma droga vasoativa sendo infundida. Uma noradrenalina que está sendo infundida a 10 ml hora. Bom, então essa é a maneira errada de você anotar. Pode acontecer de a bomba trabalhar certinho, sem nenhuma pausa. Enfim, pode acontecer, mas geralmente isso não acontece. Geralmente por uma situação ou outra acaba mexendo na vazão,
Ou seja, tá 10 ml hora, às vezes o médico pode pedir para aumentar para 12, às vezes pode pedir para diminuir para 8, enfim. Mas podem ocorrer pausas. Mas também não é impossível de acontecer de infundir certinho, sem pausa, enfim. Mas o ideal mesmo é você estar zerando a bomba e marcar precisamente a quantidade que foi infundida. Aqui é uma maneira mais certa de fazer, com a noradrenalina no caso. Então quer dizer, às 20 horas correu 10 ml, 21 correu 10, 22 horas, né, acabou faltando um zero ali, mas eu também não vou colocar agora. Enfim, correu 9,6 ml, 23 horas. Ou seja, a bomba ela foi zerada e foi anotado, vocês podem ver que está destacado aqui na cor amarela, a quantidade exata que foi infundida. Então, essa é a maneira certa de se trabalhar. Zerando a bomba e anotando que foi infundido de fato. Bom, durante as infusões podem ocorrer as pausas inesperadas, que é o que nós explicamos, como aumento, diminuição das vazões, interrupções das drogas, perda de acesso, acontece, perde o acesso, obstrui, enfim. Ou seja, né, por múltiplos motivos. Então a gente não pode trabalhar no automático, tem que anotar de acordo com a realidade, de maneira fidedigna. Uma outra dica também é você não anotar toda a urina do coletor no final do plantão. Então, esse paciente está sondado, está com sonda vesical de demora, e você deixou para anotar tudo no final do plantão. Então, o ideal mesmo é a gente distribuir entre horários. Aqui também temos um exemplo certo. Então, bom, paciente 20 horas apresentou 200 ml. 22 apresentou 200 ml novamente. 24 horas apresentou 300 ml. 2 horas apresentou 150, às 4 150 e às 6 da manhã 80 ml. Bom, então essa é a maneira certa, é você distribuir, você de 2 em 2 horas, você faz o controle dos pacientes, sinais vitais, você já marca o balanço hídrico e já marca também a questão da diferença da urina que está no coletor de 2 em 2 horas. Então essa aqui é uma maneira bem errada. Muitas das vezes os técnicos, hoje em dia não, devido aos treinamentos melhoraram bastante, mas se colocava, o paciente ficou das 20 horas até as 6 horas da manhã, e quando foi 6 horas da manhã, ele eliminou 1000 ml de diurese, ou seja, 1 litro. Bom, essa é a maneira errada de se anotar. O ideal mesmo é estar se distribuindo essa urina entre os horários. Bom, então voltando a falar sobre vômitos, suores, lágrimas, vamos falar sobre essas perdas imensuráveis. Não dá para ter um valor preciso em ml do volume. Bom, então, vômitos, né, que na verdade é êmesis, acabei repetindo aqui, suores, lágrimas, enfim. Então, nós vamos indicar essa quantidade em cruzes. Então, para pequena quantidade, vamos usar uma cruz. Para média quantidade, 2 cruzes. Para grande quantidade, 3 cruzes. E lembrar sempre de anotar qual é o tipo da perda. Quando possível, pesar o fluido. Tá até uma coisa interessante aí, que é quando o paciente ele está diarreico, o ideal é que você venha pesar a fralda. Mas, muitas das vezes, enfim, transborda da fralda e você não consegue ter todo o volume ali para fazer precisamente o tanto de ml que deu. Mas, desde que você tenha toda a evacuação líquida na fralda, o ideal mesmo é que você venha pesar, vai ser uma coisa mais precisa. Bom, então aqui nós já vamos fazer um cálculo de balanço hídrico. Lembrando a vocês que vamos fazer toda uma simulação de 24 horas de balanço hídrico no folhão. Vamos fazer um cálculo bem legal para esclarecer e clarear aí para vocês, que tem um pouquinho de dificuldade ou não conhecem tão bem balanço hídrico. Bom, então aqui logo de cara nós temos um cálculo. O paciente ele ganhou, um exemplo somente, ele ganhou 267 positivo, ele tem isso de ganho, e ele tem menos 473 ml, então ele tem 473 negativo. Qual é o valor correto desse cálculo? Bom, 206 é positivo ou negativo? Aqui, desculpa, voltamos a fazer a pergunta. Então, uma dica importante é a gente subtrair, a gente tirar o menor do maior,
Aí mantemos o sinal do maior número. Bom, então qual número é menor? 267 ou 473? O número menor é 267, então vamos tirá-lo de 473. Deu igual a 206. Como 473 é maior do que 267, então vamos manter esse sinalzinho no resultado, menos 206. Então deu um valor negativo. Ok? Vamos seguir então. Observação muito importante: todos os campos do folhão devem ser preenchidos sem falta. Aconteceu muito que a galera, lá no meu trabalho, eles não estavam preenchendo todos os campos. Então, eu quando dei o treinamento, grifei de amarelo, como vocês podem ver, circulei, coloquei setinha e expliquei para eles que eles devem preencher todos os campos de maneira que não venha a falhar. Dicas para um bom cálculo: evitar distrações, evitar conversar durante o cálculo. No momento do cálculo, use somente a calculadora no seu celular, ou se você tiver uma calculadora no setor. Então, aqui são algumas dicas para vocês, pessoal. E por final, para fechar aqui, resolvi dar uma moral para o meu time, para minha equipe de trabalho, de enfermagem. E não pensem que terminou o vídeo, ainda não terminou o vídeo. Agora que vem a parte que eu acredito que seja a parte que mais interessa a vocês, além do vídeo todo, que é a parte que iremos fazer a simulação de um balanço hídrico de um paciente dentro das 24 horas de trabalho.